Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje você vai entender por onde começar a estudar biologia, o que você precisa saber para ter uma base sólida neste conteúdo, nessa matéria maravilhosa. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês é respira fundo, tenha calma e, sobretudo, para de jogar esses pesos nas tuas costas, como muitos estudantes fazem. Do tipo, é muito conteúdo, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não sei por onde começar, é muito nome para decorar. E numa dessas tu tá assim, ó, com dor nas costas. A dor nas costas dos estudantes é essa, aquela, sabe, mentalidade de que não vou conseguir, eu não vou chegar, é difícil, é complicado. Você concorda comigo que tu mesmo tá colocando barreira em você? Cara, para com isso, tá? Ergue a cabeça e fala, não, para aí, isso aqui é complicado, eu vou vencer. Se o meu objetivo está lá em cima, eu vou buscar. Essa é a diferença entre um aluno que consegue os seus objetivos e aquele que, não, porque é difícil, é complicado, então vai embora. É isso que o aluno, que muitos alunos parecem que querem desistir porque não querem passar pelo processo de estudar. É complicado, moçada. Então vamos levar isso aqui leve. Mira no teu objetivo e não nos fracassos, na dificuldade, que lá tu não quer chegar, tu quer chegar é lá, moçada. Então se tu tá aqui, tu tá no lugar certo. Ponto. Você está na estrutura. Aqui eu vou te dar estrutura, o alicerce para você mandar bem na biologia. Tá? Então não se faça de vítima de você mesmo. Eu sei que todo mundo tem dificuldade, tem que estudar, é complicado, não tem tempo, tem compromisso, etc. E cada um já tem os seus problemas pessoais. Mas se tu usar isso como desculpa, cara, isso aqui nunca vai dar certo para ti. Sabe? Então muda a tua mentalidade e vem comigo entender que a biologia é lindo, cara. Porque olha só, a biologia é o estudo dos seres vivos. Então a gente estuda como é que eles são formados, como eles funcionam, qual é a base dos seres vivos, né? Como é que eles se relacionam com outros seres vivos e com o meio ambiente. Que coisa mais linda aqui. Para! A matemática, o português, a física são lindos também. Vamos lá, pessoal. Biologia é maravilhosa. Então a biologia é o estudo dos seres vivos. Ó, como são os seres vivos? Como é que eles são formados? Você sabe, portanto, que quando você está estudando o ser vivo, a primeira coisa que você tem que saber é, eles são formados por células. Horas. A célula é a unidade básica de todo ser vivo. Então, mas uma bactéria tem célula? Tem, é uma célula só, mas tem. Uma árvore tem célula? Claro que sim. Muitas células, muita coisa morta lá, já casca e tal, mas é um ser vivo repleto de células, bonitona. A folha, mostrada uma folha de uma árvore, tá vivona lá fazendo fotossíntese, transformando energia luminosa em energia química. Já vou falar um pouco sobre isso para vocês. Então a primeira coisa que tem que saber, todo ser vivo é formado por célula. Isso inclusive é a teoria celular. Todo ser vivo é formado por uma célula e uma célula só surge de outra pré-existente. Fantástico, né? Bom, quando tu fala que o todo ser vivo é formado por células, tu tem que saber que existem dois tipos básicos de célula. Grava aí, uma célula é eucariótica e outra é a procariótica. Tô te dando a base zona lá para tu entender, tá? Que isso aqui é a citologia, certo? Uma célula eucariótica, olha como ela é dentro. Ela tem um núcleo e o material genético está dentro do núcleo. Olha como é uma célula procariótica, não tem núcleo e o material genético está espalhado no citoplasma. Essa é claro, essa aqui é muito menor do que a célula eucariótica, que não está em escala, tá? Ela é bem menorzinha mesmo. Bom, essa célula eucariótica, além do núcleo com material genético, tem várias organelas, fazendo com que ela seja maior e mais complexa e, portanto, permitindo que os organismos que a possuem sejam também mais complexos. É o caso dos animais, é o nosso caso. Todos os animais, todos, vão ter células eucarióticas. Todas as plantas vão ter células eucarióticas. Todos os fungos têm células eucarióticas e os protistas, protozoários e algas. Tá? Se você fosse pensar em nível de complexidade, eu poderia botar daqui para cá, certo? De complexidade. Tanto é que nós, olha as nossas células, tu pega uma célula, um neurônio que se comunica com o outro, que faz a gente perceber o meio ambiente, tocar no ambiente, conversar. Estamos aqui conversando, não diretamente, mas indiretamente eu consigo enxergar vocês aí pelos comentários no YouTube, que a gente está fazendo uma conexão mesmo à distância. Tudo isso graças a uma complexidade formada por células especializadas. Que quando a gente fala de célula eucariótica e procariótica, assim falou célula, tem dois tipos. Eucariótica e procariótica. É óbvio que estas células aqui
Cada uma de cada especialidade de um ser vivo, ela vai ter um formato diferente, uma função diferente, mas dentro desse mesmo padrão de eucariótica e de procariótica, ok? E quem são os organismos que possuem uma célula procariótica? Bactérias e árqueas. Árqueas, eu vou dar para vocês aqui depois algumas aulinhas para assistir, para complementar o que eu vou falar aqui, mas árqueas são muito parecidas morfologicamente com uma bactéria, porque ambas são celulinhas assim, sem organela, sem núcleo. Então, por isso que a gente divide em dois grandes grupos, ok? Só que os seres vivos, eles são formados por célula ou células. Se um organismo tem apenas uma célula, ele é unicelular. Se ele tem muitas células, multicelular. Então, unicelular vão ser bactérias, árqueas, protozoários, por exemplo, tá? Alguns fungos também, mas sempre vai ter uma exceçãozinha, mas basicamente protozoários, que estão dentro dos protistas, bactérias e árqueas são unicelular. Tu imagina um ser vivo, formado por uma célula que é invisível, e esta célula reproduz, sobrevive, lida com o meio ambiente, se alimenta, excreta, uma única célula, coisa louca, né? Bom, e os organismos que são multicelulares, que é o nosso caso, o caso das plantas, muitos fungos, enfim, são organismos que são mais complexos. Então, esses organismos podem desenvolver estruturas mais complexas também. Por exemplo, a união de células forma um tecido. Então, nós temos tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, sabe? Nós temos tecidos conjuntivos. Então, são os tipos de tecidos que é a união de células. As células se unem para formar tecidos mais complexos, estruturas mais complexas. Os tecidos se unem para formar os órgãos, coração, pulmão, rins, fígado. Os órgãos se unem para formar o sistema digestório, sistema respiratório, assim por diante, até formar um organismo multicelular, repleto de sistemas, de órgãos e de tecidos. Agora, a partir daqui, ó, do organismo para baixo, nós temos o que a gente estuda em ecologia. Então, um organismo, eu sou um organismo. Só que você concorda que eu, você, todos nós, todos os brasileiros, formamos uma população? Então, população é uma reunião de organismos de mesma espécie, vivendo num local pré-estabelecido, eu falei Brasil, num mesmo período. Só que nós não somos só seres humanos vivendo no Brasil. Então, a gente vem para a comunidade, onde tem os passarinhos, os cachorros, os mosquitos, todos os seres vivos considerados nesse mesmo ambiente, no mesmo período, é a comunidade. Ecossistema inclui as coisas não vivas, né? Então temperatura, vento, pluviosidade, e a biosfera é a união de todos os ecossistemas. Tá? Então isso aqui é ecologia. Aqui, ó, os tecidos são estudados na histologia. Órgãos, sistemas, fisiologia, funcionamento dos órgãos e sistemas, né? E aí vai, cada grupinho aqui, eu vou organizar para vocês nessas outras aulinhas, mas é básico aqui. Agora, eu falei que todos os seres vivos são formados por células que podem ser uni ou multicelulares, mas esses seres vivos também possuem um material genético. Afinal de contas, gurizada, pensa comigo, qual é o grande objetivo de um ser vivo? É viver feliz? Claro que sim. É se alimentar bem? Claro que sim. É jogar videogame? Barbaridade! Vou lançar o Resident Evil 9 agora, que entre pra história essa minha fala, que seja um jogo bom. Falta um mês ainda, mas tô ansioso. Isso é ser feliz? Claro. Isso é viver bem? Sim. Mas vamos pensar friamente na biologia. Qual é o objetivo de todo ser vivo? É perpetuar o seu material genético, portanto, perpetuar a sua espécie, a gente fala, mas em última análise é o material genético. Então esse material genético ele tem que ser passado adiante. Ele é passado adiante pela reprodução. Mas enfim, o material genético basicamente é o DNA. O DNA, ácido desoxirribonucleico, não precisa decorar esse nome agora, esse DNA, tá, nosso DNA que tá dentro, que são os cromossomos, né? Um cromossomo é uma molécula de DNA. Né? Então imagina um cromossomo. Esse cromossomo, se tu ampliar ele, você vai ver que ele tem o que a gente chama de as letrinhas A, T, C, G, as bases nitrogenadas. Tá? Então aquelas letrinhas, uma união dessas letrinhas, ou, em outras palavras, uma partezinha do DNA é o gene. Então o DNA contém vários genes. Esses genes aqui é o que tem dentro do nosso material genético e a nossa célula, a partir de organelas aqui presentes, formam as proteínas do nosso corpo. Então uma proteína nada mais é do que a leitura e interpretação de um gene que está no nosso DNA. Olha que loucura, velho. Então a cor do nosso olho, a cor do nosso cabelo, da nossa pele, todas as proteínas que são formadas no nosso corpo, vêm da leitura do nosso DNA
do nosso gene que está no DNA, certo? Agora, eu falei para vocês que o grande objetivo é passar adiante esse DNA. Então, todo ser vivo tem que reproduzir. Óbvio que tem que reproduzir, porque ao reproduzir você passa o DNA, senão o que acontece com o DNA? Não vai passar adiante, fica parado ali. Acabou, não é mais ser vivo, tá? Então a reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Então a sexuada que vai ter a troca desse material genético, né? Produção de gametas, troca de material genético. E a assexuada, não. Por exemplo, uma bactéria que se divide em duas, é uma reprodução assexuada, então formou 2 clones ali. Outra coisa que você tem que saber para começar a estudar biologia, tá? Todos os seres vivos precisam de energia. Só voltando aqui você tem uma aula só de reprodução, tá bom? Aqui nós temos aula pega a citologia, depois a bioquímica celular. Nós estudamos tudo isso aqui, tá, moçada? Então eu tô te dando uma base para você entender depois no futuro ali, ó. Precisam de energia, então a gente vai estudar o metabolismo energético dos seres vivos. Por exemplo, um organismo, você vai ler, ele pode ser autótrofo, tá? Outro pode ser heterótrofo. Nós somos heterótrofo, hétero é diferente. E auto é automático, pensa assim. Ou seja, um organismo autótrofo produz o seu próprio composto orgânico, ou seja, pode fazer fotossíntese. Enquanto que o heterótrofo é um consumidor. Nós precisamos se alimentar de outros seres vivos, ou parte deles, ou produzidos, ou coisas produzidas por ele, para sobreviver. Agora, olha como tudo está num delicado equilíbrio. Nós precisamos do gás oxigênio, que ele entra pelo ar. Esse gás oxigênio é importantíssimo para uma organelinha chamada de mitocôndria produzir energia, que a gente chama de ATP, produzir energia. E ao quebrar a glicose, o pãozinho que a gente come, nós botamos para fora qual? O CO2. Tu botou o CO2 para fora. Olha só quem vai usar o CO2? As plantas fazendo fotossíntese. E o que elas vão fazer agora? Vão liberar o O2 para nós. Nós liberamos o CO2 para ela libera o O2 para nós. Olha que coisa bonita. Olha, tu já conversou com uma plantinha hoje e falou, pô, minha amiga, que legal, estamos juntos aí na parada. Eu dependo de ti, tu depende de mim, vamos nos cuidar. É basicamente isso. E os heterótrofos são os consumidores. Basicamente isso, ou seja, eles consomem e podem ser consumidos numa cadeia alimentar, tá bom? Muito bem. Agora, nada faz sentido na biologia se tu não estudar a evolução. Evolução na biologia não é estou evoluindo, estou melhorando, não é nada disso. Evolução na biologia é mudança. Mudança no nosso material genético que pode ser passado adiante pela reprodução. Tá? Então, quando a gente fala em evolução, é mudar. Pode ser para algo que não seja bom. Sim, tu pode ter uma mutação em genes ou em células reprodutivas, e isso passar adiante e cair na população, são organismos da mesma espécie, né? E não ser boa. Mas aquelas que são boas para o ambiente que os organismos estão, vão ser selecionadas. E isso ao longo do tempo, aquela população vai mudando, vai mudando, vai mudando. Quando a gente fala ao longo do tempo, não estou falando de 10 anos, nem de 100, nem de 1000, estou falando de milhares ou milhões de anos para uma mudança acontecer de forma significativa e para surgir uma nova espécie. Tá? Então, isso é a base dos seres vivos. Quando a gente fala, você tem que estar... Tá, ok, professor, beleza, eu entendi a base da biologia e que coisa mais linda que isso não tem. É claro que a gente tem que se aprofundar em cada um desses assuntos, mas antes de você se aprofundar, pelo amor de Deus, eu vou deixar no cardzinho aqui, tu clica, e ali no cardzinho nós temos as seguintes aulas que você precisa assistir agora. Tá? É como se fosse um módulo de introdução da biologia. Para você, claro, aqui foi uma aula assim, que eu falei muito rápido de tudo. Agora você tem que se aprofundar um pouco mais. Então nós temos as aulas aqui, preste atenção, de introdução à biologia, onde eu falo de todos os conteúdos. Lembra que eu falei, histologia, fisiologia e tal. Lá, na introdução à biologia, eu te mostro todas as aulas, todos os grandes assuntos da biologia que você vai ter que estudar para você anotar. Depois os níveis de organização, que é basicamente isso aqui, só que eu dou um pouquinho mais aprofundado ali. Método científico, se você não entender a ciência, cara, você não vai mandar bem em biologia, em química, enfim, nenhuma ciência, porque toda ciência tem um método científico, você tem que entender ele. Outra são as características gerais de um ser vivo. Quando tu fala assim, isso é um ser vivo, significa o quê? Ele tem algumas características que todos os outros os têm também. Então, características gerais. Lembrando que vírus, tu fala, professor, vírus não tem célula, mas é um ser vivo? Segundo a teoria celular, não. Mas alguns pesquisadores até consideram os vírus como seres vivos, tá? Mas é um assunto que você vai entender nessas aulas que eu explico para vocês aqui. E a origem da vida. Imagina, você estudou tudo isso aqui, assistiu a aula de origem da vida, você vai entender as principais hipóteses que mostram como a vida surge aqui no planeta Terra, né, dadas as condições de uma Terra primitiva. E a partir dali, surgiu os seres vivos. Agora vamos mandar ver, vamos estudar tudo isso, vamos ser felizes, porque ao final do ano,
Se você começou a assistir isso no início do ano, você tem um ano inteiro para estudar biologia. Eu tenho a minha plataforma, o link está aqui na plataforma, eu tenho toda a biologia absolutamente organizada, de forma a construir um conhecimento constante, com muita atividade física, com exercícios resolvidos em vídeo, está tudo aqui na descrição. Entra lá, tu pode ser um aluno dentro da plataforma. Professor, não quero plataforma, não tenho dinheiro, porque lá é paga, né? Tudo bem, segue aqui no YouTube estudando com a gente. O YouTube também a gente se dedica bastante, tem muita aula boa aqui. Claro que não tem tudo que tem na plataforma, mas aqui você vai estar bem servido também, tá bom? E lembre-se, até me cuspi aqui, acredite em você, busque os seus sonhos e não deixe de se inscrever no canal para ajudar o professor aqui a construir também o seu sonho, que é ajudar cada vez mais estudantes desse Brasil afora. Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.